E aí, galera, tudo bem? Nós vamos fazer a correção daquela atividade que tinha ficado pendente, mas antes eu queria comentar um pouquinho do cenário 2 com vocês. Por isso que eu não realizei a correção naquela videoaula passada, tá certo? Então, no cenário 2, eu nem coloquei os tópicos no quadro, eu já realizei a correção, mas a gente vai discutir um pouquinho. Vem falando sobre a União Europeia, na verdade vai dar continuidade, né, falando sobre a União Europeia, só que aqui nesse cenário a gente vai entender o momento de crescimento, que nós já iniciamos nos tópicos anteriores, mas também nós vamos compreender fatores que proporcionaram uma gigantesca crise desse bloco econômico, tá certo? Então, vamos lembrar, né? Quando falo de União Europeia, nós estamos nos referindo ao maior bloco econômico da Europa, que foi formado por 28 países no final do século XX. Depois o Reino Unido saiu desse bloco, ficaram 27 países. E aí, esses países eles vão ser responsáveis praticamente por todo o crescimento industrial e por todo o desenvolvimento e economia do continente europeu. Então, como eu não coloquei tópicos no quadro para vocês estarem acompanhando, eu vou citando as páginas que depois vocês voltam fazendo a leitura. Na página 130, logo aí nesse início, vem sendo colocado alguns dados que fizeram parte desse desenvolvimento, né? E aí vem sendo colocado que a União Europeia foi responsável por 87% do PIB da Europa e 28% do PIB mundial, PIB global. Girou em torno, pessoal, de 16 a 58 trilhões de dólares todo o desenvolvimento tecnológico desses países. Né? E tudo isso vai gerar um bem-estar, tudo isso vai gerar um elevado padrão de vida, um poder aquisitivo da população desses países. E aí a gente vai compreender que os 27 países que fazem parte desse bloco, eles apresentam um desenvolvimento diferente uns dos outros. Os 3 países que mais se destacam vêm sendo a Alemanha, França e Inglaterra. E depois a Itália conseguiu também apresentar uma grande tecnologia, uma grande concentração de indústrias e é inserido nos países que apresentam um desenvolvimento maior. Então a gente pode citar 4 países que têm uma concentração maior de indústrias de todos os tipos, né? Vem sendo colocado aí indústria siderúrgica, aeronáutica, eletrônica, aeroespacial, robótica, indústria de todos os tipos estão inseridas nesses países. A Alemanha vem sendo colocada em primeiro lugar com a maior concentração de indústrias, depois vem a França. E todos esses países que compõem o bloco, eles apresentam um desenvolvimento elevado. Só que esses 4 que eu citei agora há pouco, eles apresentam uma concentração industrial maior. E só para a gente entender, praticamente mais da metade do PIB responsável por esse bloco é produzido por esses 3 ou 4 países que foram citados agora por último. Aí vocês podem pensar assim, e como foi que foi gerada a crise na União Europeia? De onde veio essa crise? Qual foi o fator que proporcionou essa queda, esse momento de queda? A crise vai acontecer em 2008. Só que logo na formação desse bloco econômico, no final do século XX, o FMI, Fundo Monetário Internacional, incentivou esses países que pertencem a esse bloco a adotarem as políticas neoliberais. O que são essas políticas neoliberais? A menor participação do Estado. Qual era o objetivo de adotar essas políticas? Fazer com que essas empresas elas pudessem se instalar em diferentes lugares de forma mais rápida. Fazer com que as empresas privadas aumentassem o lucro. Então, a crise vai começar daí. A União Europeia, os países que compõem esse bloco, eles adotaram as políticas neoliberais com o objetivo das empresas privadas passassem a ter uma produtividade, uma lucratividade maior. Foi o contrário, pessoal. Fez com que esses países se endividassem, aos poucos fossem se endividando
E aí, quando chegou em 2008, despencou. Foi a maior crise após a crise de 1929 dos Estados Unidos, que a gente já estudou e viu que também afetou diversos países. Com essa crise, nós vamos entender o quê? Que países que apresentavam elevado padrão de vida, países que tinham um desenvolvimento intenso, um bem-estar populacional, começaram a apresentar, começaram a ter desgastes, né? Então nós vamos perceber que as aposentadorias vão ser reduzidas, muitos impostos, muitos problemas que foram ocasionados por conta dessa crise. Os países que tinham uma concentração industrial maior, como nós vimos na Inglaterra, Alemanha, França, eles tentaram ajudar, tentaram investir, pelo menos para tentar recuperar os bancos, né? Tentar fazer com que os bancos não despencassem a economia. Infelizmente, eles também entraram na crise. Então, assim, foi uma crise geral do bloco inteiro. Não houve alternativa. E aí a gente vai ver também, nesse cenário, dois países que buscam constantemente entrar no bloco da União Europeia, só que eles são rejeitados, que é a Turquia e a Geórgia. Aí vocês podem se perguntar, por que esses países não são aceitos se eles apresentam um grau de desenvolvimento razoável, enfim, eles poderiam entrar nesse bloco, mas por quê? A Turquia, tanto um como o outro, pessoal, são questões de conflitos internos que acontecem dentro deles. A Turquia, o principal fator é a cultura islâmica. Há uma cultura completamente diferente dos outros países que pertencem à União Europeia. Então, esse é um dos motivos desse país não ser aceito dentro do bloco. E também tem outro fator que é uma questão étnica. Os curdos, que são pessoas que são originários dessa região, no passado essa região foi dominada pelos turco-otomanos, e aí essas pessoas elas acabaram, elas buscam constantemente lutar pela independência, elas não aceitam serem dominadas por esse país e elas buscam constantemente independência, elas querem formar um país. Então acontece conflito constante. Esse é o motivo da Turquia não conseguir aderir a esse grupo da União Europeia. E a Geórgia também por questões de conflitos internos. Então, esse país, Geórgia, ele pertenceu no passado ao URSS, União Russa Socialista Soviética. Com o fim da URSS, a Geórgia passou a pertencer à CEI, que são as Comunidades dos Estados Independentes, só que depois, as duas províncias que pertenciam à Geórgia começaram a lutar pela independência, incentivados pela Rússia. Isso fez com que a Geórgia mantivesse muitos conflitos com a Rússia. Outro motivo pelo qual a União Europeia não aceita a adesão desse país. Então, veja, são conflitos internos que acontecem. Como vocês já viram, né, um bloco que apresenta uma tecnologia muito grande, um desenvolvimento muito alto, um elevado padrão de vida, mas também acontecem muitos conflitos. Além desses dois países, a gente vai discutir aqui dois conflitos, na verdade, conflitos que acontecem com dois povos e lugares diferentes e que é questão de conflito até a atualidade. O nacionalismo basco, que esse nacionalismo basco, pessoal, é o termo que é usado para representar uma etnia, a etnia de um povo que vive entre a Espanha e a França. Quando vocês colocarem aí no livro de vocês, na página 135, vem colocando aí diferentes povos que pertencem a essa etnia, a etnia basca. Esse povo, eles lutam pela independência também. E aí eles criaram o ETA, que é um grupo para reivindicar, para gerar movimento. Então, passaram por muitos movimentos. Esse povo, eles não querem pertencer nem à Espanha e nem à França. E isso causa muitos conflitos. Até a atualidade, esse povo luta pela conquista de uma independência. Eles querem formar um país basco.
mas eles não conseguiram até o momento. E outro problema que acontece também envolvendo esses países da União Europeia é a questão irlandesa. O que vem sendo colocado aí? O que é essa questão irlandesa? A Irlanda do Norte, por muito tempo, foi dominada pela Inglaterra. E aqui a gente já vai perceber um conflito de ordem religiosa. A Inglaterra, a partir do século XVI, adotou como religião o anglicanismo, que foi uma religião protestante. A Irlanda do Norte, não, que tinha como religião o catolicismo, não queria aceitar a religião protestante. E chegou um tempo que a Inglaterra queria sim dominar, não só culturalmente, socialmente, economicamente, mas queria implantar o anglicanismo na Irlanda do Norte. E esse povo não aceitou de forma nenhuma. Eles não aceitaram mudar a religião deles, a religião católica, para a religião protestante do anglicanismo. Eles criaram o IRA, que também foi outro grupo revolucionário, para tentar se libertar da Inglaterra, e isso gerou muitos conflitos, certo? Então, esses são os tópicos que a gente pode estar discutindo a respeito do cenário 2. Logo em seguida, nós temos a correção de 4 questõezinhas, né? A primeira questão vem colocando aí que desde 2008 a União Europeia se encontra em uma crise econômica e está perguntando quais são as causas dessa nova crise. Está perguntando, na verdade, se elas são ligadas às políticas neoliberais. Sim, foi por conta da instalação dessas políticas que futuramente esse bloco se encontrou em uma grande crise. Depois pede para explicar algumas consequências. Quais foram as consequências? Redução de aposentadoria, redução salarial, aumento de impostos, de tributos, tá certo? Eu coloquei aqui alguns tópicos. Mas é nesse sentido, que é para vocês estarem respondendo. E a segunda questão, a gente não vai fazer leitura desse trechozinho, porque vocês já leram, né? Já resolveram. Mas aí é um trecho que vem citando a questão irlandesa que a gente discutiu agora. Conflito entre Irlanda do Norte e Inglaterra. Pede para assinalar uma alternativa que esteja correta em relação a esse texto. O texto fala sobre IRA, que IRA, Exército Revolucionário Irlandês, que foi a criação de um exército para tentar se tornar independente da Inglaterra, o povo da Irlanda. A letra A, o IRA mencionado no texto é um grupo protestante que defende a soberania britânica sobre a ilha da Irlanda. Não. Esse grupo, o IRA, pessoal, é sim um grupo, mas eles não são protestantes, eles pertencem à religião católica. E aí não é exatamente sobre, eles não estão querendo se libertar da Irlanda. Na verdade, esse grupo pertence à Irlanda. Então não é a letra A. A letra B, a questão irlandesa envolve um conflito religioso entre cristãos e muçulmanos. É entre cristãos e anglicanos. A letra C, o EIRE, não tem nada a ver esse EIRE, é IRA o nome desse grupo. Então, não é a letra C, na verdade é a letra D, quando diz que Adams, que foi o líder desse grupo, ele defende a unificação da Irlanda sob o regime republicano. Então, ele defende que a Irlanda se una e se torne independente da Inglaterra. E a letra E está dizendo que abre um novo capítulo, esse grupo, que permite a partir de agora a unificação da ilha. Não tem nada a ver. Então, a resposta certa é a letra D. A terceira questão é para a gente responder letra A e letra B. A letra A está pedindo para citar 2 conflitos que acontecem no mundo atual e que esses conflitos sejam por questões religiosas. Eu coloquei aqui para vocês conflitos que acontecem na Palestina e na Irlanda do Norte. Que a Irlanda do Norte a gente discutiu, né? A questão irlandesa. E a Palestina acontecem conflitos também a todo tempo, desde muito tempo até atualmente. E a letra B pede para citar outro importante aspecto que causa conflitos no mundo todo. Eu coloquei problemas étnicos e nacionalistas, né, que a gente discutiu. O nacionalismo basco, por exemplo, os bascos eles defendem
a formação de um país, porque eles acreditam que eles fazem parte, são originários daquele lugar. Então, questões de etnia e de nacionalidade são outros motivos que causam conflitos constantemente no mundo todo. A quarta questão, última questão da nossa correção, vem sendo colocado novamente no texto, a gente não vai fazer leitura, mas esse texto é falando sobre o nacionalismo básico. O nacionalismo básico objetivava o quê, pessoal? A separação, a formação de um país independente. O que vem pedindo aí é para a gente dizer essas afirmações no âmbito separatista são consideradas prejudiciais ao governo, pois vocês devem assinalar. A alternativa é... As outras alternativas, elas vêm falando sobre questões de graves ferimentos, graves mortes, mas no sentido de separação desse povo, vocês vão assinalar a letra E porque diz o seguinte: intensificam o apelo internacional pela independência das regiões autônomas. Então, quanto mais movimento esse povo criar, o povo básico criar, mais eles vão adquirir a independência desse povo. Talvez por isso o motivo de nunca eles terem parado esse movimento, porque eles acreditam o seguinte: quanto mais movimento tiver, mais fácil vai ser da gente adquirir a independência do nosso povo, tá certo? Então, é somente isso. Na próxima videoaula, a gente vai dar continuidade falando sobre os outros cenários. Eu peço que vocês dêem uma lida para facilitar quando eu estiver comentando, ok? Um abraço, até a próxima aula.